Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje falaremos sobre os evangelhos sinóticos. Falar sobre os evangelhos sinóticos é falar sobre as semelhanças que existem entre os três evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Por que isso acontece? Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como esse no canal. Num vídeo anterior, nós já falamos sobre os 4 registros do Evangelho que nós encontramos na Bíblia. Existem outros que são chamados de apócrifos, mas nós temos 4 registros canônicos, que é Marcos, Mateus, Lucas e João. Esses 4 registros estão divididos em 2 partes, evangelhos sinóticos de um lado e o Evangelho de João de outro. Os evangelhos sinóticos, do qual nós falaremos hoje, eles são chamados de sinopse pela grande semelhança que existe entre eles, de tal forma que muitas vezes nós não sabemos qual evangelho nós estamos lendo, porque muitos relatos são semelhantes em Marcos, Mateus e Lucas. Então nós falaremos o porquê dessas semelhanças entre esses 3 evangelhos. E também registraremos também aqui as diferenças que existem entre eles, o que é próprio de cada um, tá bom? Então, hoje falaremos sobre esses evangelhos sinóticos. Vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo de sinopse relacionado aqui a um texto de Mateus, Marcos e Lucas que falam sobre o batismo de Jesus. Vocês vão ver aparecendo aqui 3 colunas. A coluna do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Lucas. E aí vocês vão perceber as semelhanças entre eles. Nesse caso, Mateus e Lucas são o capítulo 3 e Marcos o capítulo 1. Tanto que quando a gente vai pegar, se a gente colocar 3 Bíblias lado a lado e for fazendo essa comparação, a gente vai encontrar uma grande semelhança nas narrativas sequentes, só que com numerações um pouco diferentes, às vezes com uma ordem diferente, mas a gente vai encontrar esses registros aí lado a lado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Aqui é só um exemplo, mas a gente poderia falar sobre o Pai Nosso, por exemplo, poderíamos falar sobre a figura de João Batista, poderíamos falar sobre a paixão e morte e ressurreição de Jesus, entre outros temas que a gente vai encontrar em cada um desses evangelhos, que podem ser semelhantes. E claro, tem as suas diferenças também. Vou apresentar nesse quadro aqui que vocês veem na tela, o porquê das semelhanças e o porquê das diferenças. Marcos, que é o criador do gênero literário chamado Evangelho, que nós falamos no outro vídeo, ele tem 661 versículos. Desses 661 versículos, 600 foram copiados por Mateus e 330 foram copiados por Lucas. Daí a gente já começa a perceber de onde vêm as semelhanças, não é mesmo? Mateus copiou praticamente todo o Evangelho de Marcos. Então, praticamente todo o Evangelho de Marcos está em Mateus. E mais ou menos a metade do Evangelho de Marcos está no Evangelho de Lucas, 330 versículos. Mas o motivo das semelhanças não é só Mateus e Lucas terem se inspirado ou copiado Marcos, porque existem algumas passagens em Lucas e em Mateus que não vieram de Marcos e que são semelhantes entre eles. Por exemplo, nós temos 230 versículos que são paralelos entre Mateus e Lucas e não vieram de Marcos. Um exemplo é o Pai Nosso, que não está presente no Evangelho de Marcos, mas está presente em Mateus e em Lucas. Uma outra coisa que é semelhante e que não vem do Evangelho de Marcos é o Sermão da Montanha, quando Jesus sobe o monte, ou no caso de Lucas, quando Jesus desce o monte.
e fala as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e assim por diante. Esse tema das bem-aventuranças estão presentes apenas em Mateus e Lucas. E aí a gente se pergunta, se não veio de Marcos, veio de onde? Porque os dois têm semelhanças. Aí os estudiosos chamam essa fonte desconhecida de fonte Kelle. Kelle é uma expressão alemã que significa fonte, né? Então até seria redundante, né? A fonte da fonte. Mas como foram os alemães que criaram essa teoria da fonte Kelle, então nós continuamos chamando assim. Então a fonte Kelle seria uma espécie de núcleo de um evangelho mais antigo, inclusive, e de onde Mateus e Lucas teriam tirado essas passagens bíblicas que são semelhantes entre eles e que não vieram de Marcos. Aí a gente se pergunta, onde é que está essa fonte Kelle? A fonte Kelle está enterrada no Evangelho de Mateus e de Lucas. Quer dizer, os estudiosos encontraram essas semelhanças nesses dois evangelhos e aí criaram essa hipótese de uma outra fonte que não a fonte de Marcos. Então, se a gente vai ler Mateus e Lucas, a gente encontra essas semelhanças. Então, olha só, até agora a gente já encontrou a fonte de Marcos, que é comum com Mateus e Lucas, e a fonte Kelle, que é comum entre Mateus e Lucas. Mas é claro, gente, cada um dos evangelhos tem conteúdos que sejam exclusivos. Marcos tem 61 versículos que são exclusivos, que só estão presentes no Evangelho de Marcos, que não tem paralelo com nenhum dos outros dois, nem com Mateus, nem com Lucas. O evangelista Mateus, por outro lado, tem 238 versículos que são exclusivos dele, né? Só estão no Evangelho de Mateus. Por exemplo, a infância de Jesus de Mateus é diferente de Lucas, como eu já falei. A perseguição e a matança de Herodes, que mata as criancinhas por ocasião da perseguição a Jesus e Maria que fogem para o Egito, José, Maria e Jesus que fogem para o Egito, só existe no Evangelho de Mateus. Esse é um dos exemplos. Então, nós percebemos que em Mateus nós temos 238 versículos que são exclusivos dele, quer dizer, é próprio da sua pesquisa, não vieram nem de Marcos e não vieram da fonte Kelle. E Lucas, que tem mais capítulos e versículos exclusivos, tem 589 versículos que são de pesquisa própria. Por exemplo, o capítulo 15 de Lucas, só existe em Lucas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, que nós chamamos de filho pródigo, e que seria mais correto chamar de parábola do Pai misericordioso. Nós temos também o capítulo 10, que fala do bom samaritano, que é exclusivo do evangelista Lucas, sem contar outras passagens bíblicas que em outros vídeos a gente vai apontar essas semelhanças, essas diferenças e aquilo que é exclusivo de cada um. Então, Marcos tem 61 versículos que é exclusivo dele, Mateus tem 238 e Lucas tem 589. Dessa forma, a gente percebe então o porquê das semelhanças e das diferenças. Por isso, Marcos, Mateus e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque nós podemos colocá-los lado a lado e apontar as suas semelhanças e as suas diferenças. Há algo que é comum, que vem especialmente por Mateus e Lucas terem copiado Marcos e terem bebido de uma outra fonte chamada Kelle. E as diferenças é por conta de uma pesquisa exclusiva de Marcos, de Mateus e de Lucas. Em outros vídeos a gente continua falando e apontando essas semelhanças e diferenças porque tem bastante coisa. Por hoje a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa lá o seu joinha,
faz o seu comentário, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, porque é bastante importante para que a gente consiga crescer aqui no YouTube e continuar produzindo conteúdos que nos ajudem aí a crescer no conhecimento da Bíblia. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.